Olá, pessoal, como que vocês estão? Bom dia. Essa é a primeira live do meu canal, aqui do perfil do Insta, Mari_Kawazoi. Hoje eu vou estrear convidando uma pessoa super querida, que é a Mariana Garbim. Hoje o tema é as relações nas famílias em litígio durante a pandemia. Bom dia, gente. Natália, Gislaine, Isabela, Mariana Garbim entrou, Magali, oi Maga. Então eu vou esperar a Mari pedir para entrar e aí eu vou apresentar. Mari, pode entrar. Você já está por aí? Vamos lá. Então, enquanto a Mari não entra, eu vou falando sobre ela. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, psicodramatista, muito psico, né? Professora. Ela tem alguns títulos britânicos, ela é muito chique, né? E ó, vou deixar ela entrar, viu? Bem no meio da apresentação dela. Bom dia, Bom dia! Maricota! Ó, já tem um monte de gente falando bem de você. A Natália falando que você é maravilhosa, e é mesmo. Então, Eu eu tava te selecionei umas apresentando. fãs aqui para colocar aqui, sabe, para me deixar menos nervosa. Ah, é? É minha convocação essa aí. Você pagou o pessoal para participar e falar bem de você, é isso? Ah, não, não precisou, viu? Não Já estou nesse precisa, não momento que não precisa. precisa. É Ó, conquista, é Simone conquista. entrou. Eu tava, Bem-vindos! eu tava te apresentando, viu? Falando dos seus títulos, dos papéis, né? A gente é psicodramatista. Eu sei que você tá falando da outra Mari, mas obrigada, viu? Tô falando que Que você foi? sempre arrasa. E o pessoal Um falando super bem, beijo! vai demorar para começar a falar. Então, e aí hoje a gente, né, eu pedi para você falar de um outro lugar, que é o de psicóloga, perita assistente técnica nas varas de família do TJ de São Paulo. Sim. E é o nome que eu tô colando aqui, porque eu nunca consigo falar esse nome. E eu vou pedir para você começar, Maria, explicando o que é uma psicóloga perita assistente técnica. Tá. A perita assistente técnica é a perita da parte. Então, é a perita que foi contratada pela parte, então, uma das partes que está em litígio, né, que está na briga judicial, que está numa disputa judicial, e ela é uma perita particular. Esse trabalho, ele é um trabalho que acontece, você tem vários assistentes técnicos de várias áreas, né, então, toda área que tem uma perita, um perito do juízo, o seu advogado, né, você, o cliente, a parte, você também pode contratar o seu próprio, e no nosso caso da psicologia, você contrata para acompanhar a perícia. E o nosso acompanhar que tem aí uma certa especificidade. Uhum. Quando você tem um problema, por exemplo, com um terreno, né? Você compra um terreno que é 1.000 metros e a hora que você vai fazer a medição, você viu que ficou 999, né? Você comprou menos um. Então, são 3 peritos, né? O do juiz, a da sua parte, que você pode contratar, que é o seu perito, é o seu assistente técnico, e a outra parte que te vendeu. Então vão lá os 3 juntos no terreno, fazer a medição e na hora sai o resultado. Na parte da Uhum. psicologia, isso é muito complicado. Então, assim, a gente tem a perita do juiz, é ela que o juiz vai confiar, e o perito assistente técnico, ele entra na lei do contraditório, porque qualquer pessoa pode chegar no juízo e reclamar alguma coisa de alguém, né? Então, Que eu, pai, que... Ah, que, explica, eu que, ia que, perguntar. que é o lei de contraditório? Isso. É esse nosso poder de ir lá dizer que a gente tem outra opinião sobre aquilo que está sendo falado de nós. Então, a gente precisa do contraditório. Não é só quem vai lá no juízo falar, olha, a minha filha, por exemplo, esse é um clássico, né? A minha filha volta da casa do pai no domingo muito triste. Então, deve ter alguma coisa lá ruim e eu quero vir aqui reclamar o que será que está acontecendo. Eu quero que as visitas passem a ser assistidas. Então, se o juízo pedir
o juízo pedir uma perícia, tanto essa mãe quanto o pai, eles podem contratar uma perita de parte para acompanhar a perícia da perita do juiz. Por conta dos contraditórios, né? Então a gente vai acompanhar, são 3 profissionais acompanhando, 2 acompanhando e uma fazendo propriamente esta perícia, tá? Deu? Deu. E que tipo de casos, Mari, que aparecem para você? Ou os que são mais, que procuram mais esse trabalho, né? Da perita assistente técnica. Tá, a perita particular, né? A perita de A uma particular. parte. Qual é o nome da outra parte, que é a do juiz? Tem um outro nome, não tem? Perita do juízo, perita judicial, essa é a contratada, ou também o juiz pode colocar alguém da referência dele para fazer a perícia, né? Alguém que ele confia. E nós, psicólogos, pelo nosso conselho, basta a gente ter o CRP, que a gente pode ser convocado para fazer perícia. Tá? Ou a gente convoca, ou a gente pode ser convocado para fazer perícia. Então, é a perita do juízo. E a perita da parte é assistente técnica. Você perguntou quais os casos né? Olha, na maioria das vezes, é um pedido do advogado. Então, assim, às vezes, muitas poucas vezes, nós, psicólogos, nós sabemos o que isso significa, então a gente se indica. Quem mais conhece, por incrível que pareça, o trabalho do assistente técnico psicólogo é o advogado, e ainda assim, por ter uma especificidade da nossa profissão, a gente precisa explicar para esse advogado como eu trabalho, por exemplo, né? E aí eu falo, na hora que o advogado me liga, não necessariamente ele precisa saber o que eu faço, porque ele quer que eu acompanhe a perícia, mas muitas vezes ele acha que eu entro dentro da avaliação psicológica, né, dentro da sala, que eu vou fazer intervenções. E eu falo, não, isso é feito antes, numa reunião com a perita do juízo, se tiver assistente técnica da outra parte, também com assistente técnica da outra parte, que a gente vai definir enquadre, por exemplo, de avaliação, quem vai fazer parte da avaliação. Então, se a gente, né, a maioria dos meus trabalhos é na vara de família. Então, se a gente vai chamar, né, basicamente, as crianças, ou a criança em disputa, pai e mãe que estão ali no processo de disputa, e aí eu vejo, olha, essa criança fica com a avó, né? Então, assim, essa avó também tem que fazer parte. E essa criança faz terapia há 3 anos. Ou, esse casal fez terapia de casal por muito tempo. Então, assim, é interessante, mesmo que não estejam fazendo agora, fazer um contato com a terapeuta de casal. Né? E esse é um dado que a perita não tem do juízo, né? Então interessante, né? Olha, o contato é tal, né? Então, também ver os personagens profissionais que já viram essa família em algum momento, e professor, né? Suspeita de abuso sexual. A criança fala a primeira vez no colégio, né? Olha, a primeira pessoa que ouviu sobre, é super interessante ela fazer parte. Que mais? A babá, né? Então, assim, é contratada pela parte, tem um custo. A maioria das vezes, as crianças têm babá. Né? Então, assim, mas se eu convocar a babá... Não é você que vai convocar, é a perita. É importante para as crianças. Essa babá que está há bastante tempo. O motorista. Então, alguns personagens vão sendo importantes para contar a trama que essa família vive. Porque eles estão vivendo, eles fazem parte desse contexto de família. Né? Então, a gente vai montando junto com a perita do juiz, quando é possível, este enquadre para o melhor processo de avaliação desta família. Geralmente são casos que envolvem filhos, Mari, e aí eu já vou emendar numa pergunta que a Simone Corrazzo fez, que eu acho que dentro do teu trabalho, do teu papel, tá? Quais as consequências de uma separação para os filhos? Então, a primeira pergunta é se geralmente envolve um filho nos trabalhos que você faz, ou se tem outros casos que aparecem, e outra é quais as consequências de uma separação para os filhos. Tá. Então, tem uma diferença muito grande dos casais
da família, né, do casal que se separa e que vai para uma disputa judicial, e dos outros casais que não chegam em disputa judicial, mas que acontece separação. Consequência vai ter sempre, né? É sempre, sempre porque pode ser tanto consequências positivas, porque os filhos não aguentavam mais aqueles dois adultos que eles amam tanto, brigando daquele jeito, e pode ter consequência negativa, que eu não entendi o que aconteceu, de repente, de um dia para o outro, um desapareceu do meu cenário. E agora eles ficam aqui pedindo para eu falar qual que eu gosto mais, né? Onde que é mais legal. Eu não estou entendendo porque esses dois estão agora, resolveram um falar da vida do outro. E aí tem uma confusão que é muito mais, a consequência é uma confusão muito mais que os adultos ficam deste momento do que das crianças. Se você explica o que aconteceu para a criança, isso é ok para as crianças. Porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe, mas existe ex-marido e existe ex-mulher, ex-esposa. Então, a criança entende isso. O que ela não entende é que o que acontece que esses adultos ficam brigando tanto. Então, este é o grande dilema ali da separação para os filhos. E aí tem um bolinho que o psicodrama ajuda a gente bastante nesse trabalho, pelo menos me dá suporte, e eu trabalho isso em alguns congressos, que eu falo da divisão do quão é importante a gente saber de que papel a gente está falando. É papel de esposa, é papel de marido, ou é papel de pai? É papel de mãe? Então, quando o pai fala, sua mãe, não sei o que lá, né? Pai, você está falando da minha mãe ou você está falando da sua ex-mulher? Tem uma grande diferença. Então, assim, se eu não estou conseguindo fazer isso com os adultos não estão conseguindo fazer essa diferenciação, às vezes até os filhos fazem. E se não fazem, é porque estão nessa confusão do adulto. Se eu sei que existe ex-mulher, ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-pai e ex-mãe, fica ok. Então, no discurso desses pais também, eu falo, cuidado quando você for falar, porque assim, você está falando de alguém que ninguém mais pode falar mal. Pai e mãe é uma propriedade nossa de filho para falar mal. Só nós, filhos, temos essa autoridade. Ai de quem falar mal do meu pai e da minha mãe, só eu que posso. É bem isso, eu posso falar, mas se você falar... Não pode, né? Talvez os pares, né, os irmãos, e olhe lá ainda, porque tem muita coisa entre irmãos. Mas então tem este lugar de propriedade aí, do tal do falar mal, né, a reclamação. Então, como que eu faço como mãe, quando um filho está falando mal desse pai, né? Que mal que é esse? É um mal que eu estou criando? Então, no comecinho da live, eu falei numa situação que a mãe vem e pede que quer entrar com um processo que é disputar filho, então na maioria sim envolve a disputa de filhos, né, como que vai ser a visita, como que vai ser a guarda. Então eu tenho lá também no consultório, o advogado não pediu ainda, mas a mãe vem e fala, minha filha está voltando muito triste da casa do pai, e eu acho que está acontecendo alguma coisa lá, e eu quero sair disso, né? Eu quero que a minha filha seja protegida. E aí, se eu fosse uma psicóloga clínica nesse lugar de clínico, eu ia acolher, né, essa pessoa que está com essa demanda, como que é essa tristeza, como que você se sente. Como psicóloga jurídica, eu acho que até contribui para a minha clínica hoje, né? O que essa mãe está chamando de tristeza? E aí o trabalho do psicodrama, mais uma vez, me ajudando muito numa sustentação. A inversão de papéis. Então, a filha está chegando triste porque está vindo do pai, mas será que ela não está vindo triste porque realmente lá estava legal e a tristeza de ter que voltar para a mãe? Completamente diferente. As voltas das visitas geralmente acontecem no domingo à tarde, no final do dia, no domingo e no final do dia. Quem você conhece da nossa cultura que está feliz 7 horas da noite no domingo? Pouquíssimas pessoas. É verdade. Domingo, 7 horas da noite, parece que é assim, a hora exata
de entristecer. Né? Que dureza. Quem vem... Ai, quem volta, Mari, de férias, de uma férias bem legal, feliz, né? Quando a gente tem umas férias, a gente passa horas bem bacana, a gente fica feliz de ter essas horas e triste porque está terminando. Então, este olhar hoje de psicóloga jurídica me ajuda lá na clínica, mas nesta hora me faz intervir, porque essa mãe está ou ela já está na justiça, ou ela está indo para a justiça e está me pedindo, aí está fazendo uma consulta, e eu vou ter que fazer esses contrapontos para ela. Eu não posso esperar essa mãe refletir, pensar, porque ela não está me contratando para isso. Eu preciso, nessa hora, fazer esse tipo de intervenção direta, porque assim, ela já não está conseguindo mais ela mesma fazer a inversão, ou lacanianamente falando, ela não está conseguindo neurotizar, né, fazer as perguntas. Mas será que a minha filha volta triste porque é para ficar perto de mim? Será que lá é tão legal assim? E aí é um lugar muito... eu estou falando de uma coisa bem cultural, assim, né, que os filhos vão fazer visita, um lugar muito difícil para mãe, mulher. Porque, assim, final de semana na casa do pai, quem já passou por isso, quem passa por isso, é uma maravilha, pode tudo. Você fica de pijama, não tem hora para tirar o pijama, não precisa escovar o dente na hora, não precisa acordar para ir para a escola. Então, assim, é um mundo muito diferente. Quando as mães começam a reclamar, inclusive, né, então, meio da semana, quarta, ficou meio definido que é um dia que filhos vão para a casa do pai. Quinzenal, final de semana, e toda semana na quarta-feira. E tem algumas mães que exigem que o pai traga a criança 9 da noite, 6 da tarde, busca na escola e devolve. E a reclamação como lá não tem horário de dormir, fica agitada, a hora que chega em casa até dormir, no outro dia tem problema de acordar. Resolve-se fácil deixando essa criança, então tá, deixa que o pai leva no outro dia na escola. Resolve-se muito fácil, empaticamente, deste pai entender por que ele não pode ficar brincando com essa criança até tarde, por que faz sentido a mãe reclamar que colocar na cama mais cedo durante a semana tem sentido, porque ele vai começar a sofrer isso que a mãe está falando. Só que se a mãe fala que é a ex, pode vir com ranço, né? Mulher chata, eu entendo por que eu separei, né? Mas ela está falando de alguma coisa muito verdadeira, que é acordar a criança de manhã. É uma coisa mais prática, né? Exatamente, né? Então tem essa família. De uma maneira geral, Mari, são pessoas que estão muito rígidas nas suas verdades, né? Eu nunca versus ele sempre. O ser humano tem as verdades, né? E aí eu já vou emendar com esse caso. Então tem 3 questões aqui. Uma, a Sandra Flores, que ela é psicóloga também, ela está comentando aqui. Falar mal do pai caracteriza alienação parental? Essa é uma. A outra é que a Joy contou a história dela, né? Ela tem uma filha de 5 anos, está separada há 3, ela se dá bem com o pai, mas ela disse que às vezes a filha dela pergunta se ela não gosta do pai porque eles não estão mais juntos. Como conversar com a filha? E a outra que você está contando de uma situação, por exemplo, né, de pegar a cada 15 dias nos finais de semana, e uma vez por semana vai para a casa, né, da pessoa que divide aí a guarda. E agora que não está tendo aula presencial, né? Que aí a gente agora entra no nosso tema de hoje, como é que está na pandemia isso, né? As famílias estão em litígio, como que as pessoas têm lidado com isso, né? Então são essas 3 questões bem abertas, né? Tá, então vou falar mal do pai, é esse filtro que a gente tem que fazer, eu acho que o da Joy também inclui aqui. A mamãe pode gostar do papai, o papai é importante para você e blá blá blá, né? O que a mamãe não gosta mais é do papai como um companheiro para a vida, que é um assunto de adulto que talvez com mais idade você vai entender, mas a mamãe gosta, se gosta, né? Por que essa é a minha preocupação para você? Então tem várias perguntas que você pode fazer com a sua filha. Então, por que essa é uma preocupação? Da onde está vindo essa sua preocupação?
Porque muitas vezes ela vem da criança achar que ela tem que escolher um lugar. Então, assim, vocês não gostam mais um do outro e eu tenho que gostar mais de um do que do outro. Então, são questões que vêm, muitas vezes, deste fundamento. Travou aí? Tá tudo bem? Tô lendo as perguntas. Pode ir Tá falando, bom. eu tô prestando atenção e lendo aqui, senão eu Tá como bom. bola aqui. Tá bom. Então, questões que, Joy, você pode estar junto com a sua filha para entender da onde está vindo essa preocupação dela, se passa por esse lugar dela achar que ela tem que fazer uma escolha, tá? Aliás, E aí você pode... a Joy acabou de comentar aqui também que quando a filha vai para casa do pai, ela gruda nela e que o coração da Joy aperta, assim, fala... Joy, possivelmente ela sente o seu coração também. E a gente tem que definir se ela está com uma dificuldade de ficar com o pai ou de ficar longe de você. Que é bem diferente. Né? Não é que eu não gosto de ficar com meu pai. É que quando eu fico com meu pai, eu tenho que ficar longe da minha mãe. E minha mãe é linda e maravilhosa. Como que ela fica sem mim? Eu sei que ela sofre sem mim. Né? Então, você precisa contar para sua filha, né, que ela vai passar 3 dias, que ela volta, que a mamãe vai estar esperando, a mamãe também vai fazer coisas que não faz, coisa de adulto que não faz quando ela está junto, a mamãe vai aproveitar para ler um livro que gosta, a mamãe vai no cinema, num cinema de adulto. Então, você pode nomear isso, que você vai estar acontecendo coisas, que você não vai ficar mal, você também vai fazer coisas legais, assim como ela vai fazer coisas legais com o papai. Então, lembrar que não necessariamente a criança está com problema de ir com o pai, mas talvez a dificuldade de ficar longe de você, que é a mamãe, né? Não é a mamãe, sabe? O baby do dinossauro, qualquer coisa que aparecia para ele não era a mamãe, né? Não é da minha época, não, eu não sei. Procure então, saber. Vou aproveitar. A Simone Corrazzo, que também é psicóloga, ela trabalha com criança, ela está falando da importância do papel dos pais nessas situações, né? O papel dos adultos. Que é alguma coisa que está em desenvolvimento. Esse é uma cilada aí, né? O papel de casal é um papel que a gente desenvolve desde ali, né? Desde sempre. 15, 16, começa a ter os primeiros relacionamentos, 12, 11, os pares, e começa a ter as nossas primeiras relações, mas filho é o papel que começa a ser jogado quando ele né, tem a gestação, ou quando ele nasce concretamente. Então, são papéis que ainda estão em desenvolvimento. Esse bololô do papel função amorosa, né, o casal que não existe mais, o casal parental que está em desenvolvimento, o conflito aí é porque assim, as pessoas querem estar prontas, então ela pega exemplo e modelos do que foram os pais, pega modelo da mãe da escolinha, do pai, que ele leu lá no grupo de pais, que fala mal, que é uma pergunta que veio, que fala mal é alienação parental, não necessariamente, né? É isso, falar mal é uma propriedade de filho, né? Queira saber se também, talvez, essa criança não está falando mal lá do outro lado, está falando mal da mãe lá na casa do pai, né? É o que os adultos vão fazer com isso, né? Quando você vê a criança falando mal de qualquer pessoa, como assim falando mal? Que mal é esse? É um mal que eu tô achando mal, que eu tô julgando que tá falando mal, tá falando uma verdade e eu tô estranhando. Então, assim, a gente precisa pesquisar com as crianças o que é isso e coloca o terceiro junto nesse questionamento também. Então, esse é um assunto que nós vamos precisar falar os 3 juntos. Né? O que está acontecendo? Lembrar sempre, gente, se tiver que sair daqui, sai com isso. Lembra que falar mal é uma propriedade do filho. É um direito quase nosso de filho, do papel de filho. Então, não caia nessa, né? Desconstrói isso, coloca o outro, o pai do seu filho não é o seu inimigo, a mãe do seu filho não é o seu inimigo. A confusão, quase que 99%, daí se tinha que fazer assim, questões psicológicas, realmente questões graves, né? Mas tem a ver com a confusão dos papéis. Então, diferenciar papel. Por exemplo, vou falar da pandemia agora, que é desse momento, que também faz parte da pergunta da Mari, talvez a pergunta de vocês que estão assistindo. Como está na pandemia?
Na pandemia, então assim, a gente está falando de duas verdades, né? Então a gente está falando de rigidez. Eu tenho a verdade daqui, eu tenho a verdade daqui, nós vamos disputar. Né? E isso é muito ruim, porque é do nosso sistema de justiça. O que ganha é o que estava com a verdade, é o bonito, é o magro, tudo isso, né? Tudo se impõe nesse lado aqui do bom. Então, isso é ruim, porque na vara de família, nas varas de família, é a criança que está em jogo, não é a minha verdade ou a sua verdade. Né? Então, quando a gente passa a entender a estrutura dessa família e o que é a criança nessa estrutura de família, dá um lugar mais tranquilo. Só que agora, na pandemia, as coisas ficaram mais rígidas. Mas no que fica mais rígido, também tem um momento que a rigidez não aguenta. Então, vou falar de um caso. Uma mãe que dificultou muito a visita do pai por conta da pandemia, dos cuidados, né? Dificilmente você tem uma mãe contente com os cuidados que é oferecido pelos pais, e aí é uma coisa, um viés da nossa cultura que a gente pode falar. Então, no caso, né, essa aqui, ficou muito difícil o contato, não, você não tem cuidado, o teu elevador não sei o que lá, então assim, começa a colocar alguns empecilhos, e fica com as crianças a maior parte do tempo. Só que fica com as crianças a maior parte do tempo e ela precisa produzir, né? E o que vai acontecendo? Filhos dentro de casa, home office. Essa mãe vai tendo que pedir arrego, vai tendo que pedir arrego, né? Então eu tenho visto, por incrível que pareça, né, as rigidez virando assim um pouquinho de espaço de flexibilidade. É interessante, legal, ok, porém, né, a gente tem uma situação que é assim, poxa, precisou ter uma situação, uma questão mais de oportunismo do adulto para olhar para a criança. Agora que eu estou tendo dificuldade no home office, então agora eu libero para o pai. Uhum. Que é alguém que está disponível. Então, assim, a gente tem que questionar. Então, assim, preciso questionar isso, tanto com essa mãe quanto esse pai. Né? E essas crianças, quando elas foram consultadas? Então, eu estou vendo uma certa flexibilidade, na medida do possível, mas não por vias que a gente esperava pelas crianças, mas é uma coisa mais do humor dos adultos, né? Quando eu fico de saco cheio, daí o outro pode entrar. A Magali está pedindo para você falar sobre esse viés. Magali, define melhor a tua pergunta, por favor, Magali. Você entendeu, Mari? Não. Define melhor, Magali, e aí a gente fala. Tá bom, acho que talvez eu vou falar e ela confirma, senão a gente volta aqui. O viés. O viés que é o interesse do adulto, não das crianças. Ah, sim. Papel de pai e mãe, ela tá falando. Que é isso que você começou a falar mesmo, é bem isso. Tá, então assim, quando o adulto passa a precisar do tempo, do horário, então aí entra as crianças. Então fica num viés que é muito mais do papel do pai e da mãe do que da necessidade dos filhos. E é isso que eu vejo lá nas disputas, na regulamentação de visita, nas disputas de guarda. Né? É mais os meus interesses dos adultos do que propriamente da criança. Eu já participei de uma perícia, já tem um tempinho, assim, mas ela ficou. O processo não era um processo, naquele momento que eu entrei, não era um processo longo, era um processo de poucas 400 páginas, né? É mais ou menos nessa... já foi, rebateu, voltou e o juiz resolveu pedir a perícia. Em 400 páginas, quando eu fui estudar o processo, não tinha o nome da criança no processo. A mãe reclama do menor, não sei o que lá. O pai diz que reclama isso. O menor, não sei o que lá. O filho. Não tinha o nome da criatura. Nossa, gente. E eu é um objeto, né? Não é um sujeito, é um objeto. E a Simone está dizendo aqui que aparece muito isso no consultório também.
Que não é só no Simone, processo, né? isso. Então, assim, eu acho que a gente, vou usar uma palavra meio perigosa aqui no nosso contexto, mas assim, vou contextualizar, tá? A gente, como psicólogo clínico, tendo conhecimento da jurídica, a gente salva muitas brigas, né? Porque a gente vai trabalhando esse lugar de inversão de papéis, ou quem não é psicodramatista vai fazendo fritando de um lado de outro, né? Mas e se fosse com ele? Mas e se fosse com ela? Né? Como que você acha que é lá do outro lado? Né? Que você não sei, eu só sei do meu, né? Não, mas você está trazendo que lá não é legal, como que você imagina que é do lado de lá? Né? Então, essas possibilidades que a gente tem de exercitar o olhar lá do outro lado na psicologia jurídica ajuda muito, contribui muito para o nosso consultório. E também para a gente não pegar a parte, que é um risco que eu tenho no meu trabalho, já que eu sou contratado pela parte, de ficar como um advogado fica, de defesa da parte. Né? Eu só sou parte, eu sou psicóloga, eu só sou parte porque eu tenho acesso a uma parte do processo. É por isso que eu sou contratada da parte e eu sou da parte. Né? E Mas você, diferente do advogado, você não está exatamente defendendo a parte, né? Você tem que dar uma visão, vou chamar de neutra, eu não gosto de neutro, mas também não essa gosto, visão. Mari. Teria que ser o neutro, mas eu não entro nessa também, porque assim, não dá para eu ser neutra sabendo que eu só tenho o viés de um lado, que eu sou paga por esse lado, então assim, eu tenho cuidados, que é onde que eu me desarmo nisso, nesse conflito ético até, na criança. A criança não é de uma parte ou de outra, ela faz parte de uma situação de família que naquele momento está sendo, que não pôde acontecer entre eles uma negociação e que está precisando de um terceiro, de um quarto, de um quinto para acontecer, né? Que seria... Sugeriram uma boa expressão aqui, visão técnica, Amanda, ao invés de Amanda é visão advogada. neutra. Boa, Amanda. Obrigada, Amanda. E veio de uma Uma visão advogada, olha que bom. técnica, Isso é bem interessante, assim, a Amanda é uma advogada, né? Então, assim, o quanto a nossa linguagem também, ela vai, olha, sendo aperfeiçoada para a gente poder chegar no outro, né? Acho que é uma coisa também da gente de clínico, né? De fazer grupo de estudos, de fazer supervisão. A gente acaba ficando na nossa profissão, ao invés de abrir, estudamos tanto, pensamos tanto nessa relação, né? Mas a gente fica com a nossa linguagem. Então, quando a gente vai para essa área de psicologia jurídica, ou outras, né, hospitalar, seja lá qual for, a gente também vai fazendo a gente vai ampliando esses olhares e ampliando linguagem, né? Então, assim, eu uso coisas lá na psicologia jurídica formal que é daquele grupo, aquele grupo se comunica daquele jeito. Se eu não entrar com essa linguagem, eles não vão entender o que eu estou falando, né? Eu preciso explicar o que é complexo de Édipo numa questão de um suposto abuso sexual, mas eu não vou poder falar tecnicamente, né? Eu vou ter que ter uma visão técnica, mas eu vou ter que fazer uma tradução para eles do que isso significa e aonde eu estou vendo que isso está acontecendo no caso. Né? Então, caso de filhos que querem ficar com um deles, pai ou mãe, não porque é mais legal, mas porque aquele grupo, aquela criança consegue entender que é mais vulnerável. Então, assim, eu quero na disputa de guarda ficar com minha mãe, porque a minha mãe é mais doentinha e eu quero cuidar dela. Então, quando fala, né, o juiz tem que escutar as crianças e o adolescente, as crianças e o adolescente têm que ter voz no juizado, tem, mas ele tem que passar por um crivo profissional. Porque se ele falar para o juiz que ele quer ficar com a mãe, o juiz não vai ter esse entendimento, que pode ser que ele queira ficar com a mãe, porque a mãe é a parte mais vulnerável, que seria o contrário. Não, né, essa mãe vai precisar aí de uma estruturação, às vezes psiquiátrica, de um acompanhamento por um período, as visitas vão ter que ser assistidas no lugar de referência das crianças. Então, assim, tem várias coisinhas para a gente considerar. Então, falar que tem que ouvir, tem sim, mas tem que ter uma intérprete do que essas crianças falam. Né? Aí, no caso, no exemplo que eu dei, pode acontecer. Nossa, é muito interessante, né, esse ponto de vista, porque
não é objetivo, né? Ele tem uma subjetividade, um significado bem diferente. Aí tá lá, né? Eu acho que você usou um bom exemplo, tipo, ela volta tristinha no domingo, né? Então tem todo um contexto por trás, né? E essa coisa do, eu quero ficar com a minha mãe, mas é porque eu cuido da minha mãe. Então não tem uma profundidade quando você vê um relatório e um parecer. Eu nunca lembro as diferenças Vou falar. técnicas disso, né? Então, emenda aí enquanto eu vou lendo as outras perguntas aqui, que passa muito rápido, aqui é difícil. Tá. Quando a perita do juiz, ela faz avaliação psicológica, ela escreve, né, o meio de comunicação, inclusive de qualquer processo, a comunicação é o que está escrito, é o que está nos autos, né? A Amanda falou aí da visão técnica, não adianta ficar falando lá no consultório, se não está nos autos, se ela não colocou isso nos autos, isso não existe. Eu não sei falar, mas tem uma terminologia para isso em latim, né? O que não está nos autos não existe no mundo. Né? Então, assim, está lá, a pessoa reclamou o que ela tinha que reclamar, é aquilo que a gente tem para trabalhar, e é do mundo para a justiça, é do mundo da objetividade. O copo no meio, ele está no copo no meio, né? Ele não está quase cheio e nem quase vazio, ele está no meio. É objeto, né? Tem uma concretude. A psicologia que vai contar, que vai traduzir por meio do documento, então a perita produz o documento dela, que é o laudo, porque o laudo é fruto de avaliação psicológica, e a perita da parte produz um parecer técnico em cima do laudo. O parecer técnico não é fruto de avaliação psicológica, mesmo porque o assistente técnico não fez muitas vezes avaliação psicológica. Ele acompanhou o processo de avaliação da perita. Tá? Então, ele faz um parecer técnico em cima daquilo. Por exemplo, questionando por que essa perita não usou nenhum teste projetivo? Por que não foi, em nenhum momento tem uma citação técnica? Está parecendo que é mais um achado. Né? A gente não pode achar, a gente tem que produzir, é um documento, é uma produção técnica da psicologia. Então, assim, alguns lugares aí que eu estou falando já de produção, então eu, como assistente técnica, produzo um parecer, que não é fruto de avaliação, é fruto do acompanhamento da avaliação de alguém. Né? E é minha colega, eu preciso acreditar naquela avaliação. Né? E aí são os dilemas, né? Os dilemas éticos, porque você é contratado pela parte, e aí, você vai ter que falar mal? Né? Não, é um parecer técnico, é um parecer reflexivo, você vai dar luz aí para o que parece que não foi dado de luz. Então, um pai que fala, depois que fez a regulamentação de visita, eu parei de falar com a mãe da criança para não dar problema. Uhum. A minha mãe enchia muito o saco na minha educação com a filha, eu parei de falar. Aí ele fala, como que você resolve questões com a sua filha? A gente conversa, quando eu tenho que colocar algum limite, eu falo para ela por que eu tô colocando aquele limite. Aí eu falo assim, a pessoa que resolve a vida sem conversar, e agora ela vem falar que ela conversa, é bem estranho, né? Será que a perita deixou passar isso? Então é um ponto, por exemplo, que eu coloco. Né? Assim como a mãe fala, o pai é horrível, né? Mãe, quem pode falar que se o pai é bom ou não é a criança. Né? Da onde que você está falando isso? Né? Perita questionou sobre isso? A perita fez um bom questionamento. Realmente a gente consegue ver, por exemplo, que a mãe não separa sentimento dela da filha. Se ela teve uma experiência ruim com este homem é ruim, independente do que ele faça com a filha. Né? A mãe está com inveja, talvez, pode ser conteúdo invejoso. Então, assim, a gente vai contando que a perita fez um bom trabalho, a perita questionou isso, ou a perita não questionou isso. Olha, senhor, excelentíssimo senhor juiz, né, parece que a douta perita, né, as técnicas lá, as falas, né, a visão técnica, parece que a sua perita esqueceu de fazer um questionamento muito importante. Essa criança não quer ir para o pai porque é ruim, ou porque ela fica triste quando ela fica longe da mãe, por exemplo. Ô Mari, vou aproveitar, assim, tem duas questões que têm relação com isso que você está falando. Uma, a Priscila está perguntando que quando a criança não quer ir para o pai, e a lei obriga a criança a ir, como que é isso? E a outra, falando sobre os instrumentos de avaliação, os testes,
A Marina Vasconcelos, psicóloga também, está perguntando da possibilidade de pedir o teste de Rorschach no caso de mães ou pais psicopatas. Já passou por esse tipo de situação? Para pedir? Se tem essa possibilidade de pedir o teste de Rorschach. Cada um fala de um jeito, né? Sim, isso é uma unanimidade no tribunal. O teste Rorschach, muitas vezes, é quase que uma unanimidade, assim, nos casos de alto litígio. Porque também tem isso, tá? Tem uma característica de família em litígio e tem as famílias em caso de altamente litigioso. Já mudou muitas vezes. É um casão, que a gente falaria, assim, sabe? Já mudou várias vezes de advogado, tem vários laudos de vários profissionais, de vários profissionais, assim, vários psicólogos, vários psiquiatras, psicólogos, nutricionista, blá, 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 N profissionais de saúde envolvido, escolas, mudou de escola, então, assim, não tem a gente não consegue ver quase uma resolução para aquilo. Então, é um altamente litigioso. Volumes de páginas do processo, dá uma noção também de se é altamente litigioso, e isso muitas vezes é um pedido, sim, a questão da personalidade, o Rorschach, e muitas vezes ele é terceirizado, não é a perita do juiz que faz, ele encomenda um teste, uma testagem. Eu sempre gosto de indicar que é fazer com os adultos envolvidos diretamente, pai e mãe, não só com um, porque o outro já vai rebater, o advogado vai falar que não teve contraditório, então faz dos dois, né, e vamos ver o que vem de resultado. Mas o Rorschach é super querido, assim, ele tem um reconhecimento altíssimo dentro do tribunal. O outro, do filho não querer ir para visita, pois é, né, essa é a ilusão. O Dr. Sidney Shine, que fala que é um que é um perito do tribunal aqui da Central aposentado, ele tem um livro que ele fala, né, tem casos que a gente sabe que a resolução do processo não vai ser a resolução do conflito familiar. Então, quando a gente está com essa família em litígio, a gente já vai trabalhando isso. Né? A gente está com a família, né? Não significa que a resolução do processo vai ser a resolução dos conflitos. Vide, regulamentou a visita, e aí visita é uma coisa que eu não gosto de falar também, mas é termo técnico, né? Porque assim, você vira visita, o seu filho vira visita, quem é a visita, né? Regulamentação da visita. Então, convivência, né? A convivência é um lugar interessante a gente falar, né? Regulamentação da convivência. Mas isso é uma coisa que nós psicólogos vamos enfiando ali, para quem sabe um dia vira regulamentação de convivência, não regulamentação de visita, tá? Tem gente que dá outros nomes, inclusive. Então, assim, a criança não quer ir, né? É a primeira vez que faz isso, você consegue conversar com o pai da criança, né? Então, esse é um assunto para resolver com o outro adulto, né? Olha, sua filha não está querendo ir. Acontece muitas vezes na virada do período de pré-adolescente, né? Da criança não quero mais. Porque cansa, gente. Pode ser que não tenha nada de ruim lá ou nada de ruim aqui, mas cansa ficar fazendo mochilinha de cada 15 dias. Os brigantes, o pai e mãe, eles não passam por isso, eles estão lá na casinha confortáveis. Quem tem que pegar a mochilinha, não pode esquecer de nada, não sei o que, é pro outro. Aí eu quero ficar no meu computador, e aí o outro não deixa o computador ir pra casa do outro, porque se for na casa do outro, o outro vai ver o que tem no computador da outra, e não sei o que lá. Então a criança não quer, na pandemia agora, né? Meu computador daqui de casa é melhor, o da casa da minha mãe não é muito bom, né? Então, assim, começar a trabalhar com a criança o poder dela de negociação. Quando é muito extremo, quando a gente está numa rigidez muito extrema, eu começo a trabalhar isso com as partes que eu tô junto, tá? Ou no consultório mesmo, na clínica. A gente precisa potencializar essa criança para dizer, né? Mamãe, essa semana eu quero ficar aqui com o papai, né? Porque o computador aqui, o Wi-Fi daqui é melhor. Só por isso. Mamãe, aqui o computador, a escola, aqui minha babá traz para mim o lanchinho, não sei o que, nananã, eu quero ficar aqui, né? É uma coisa só de entender e falar, tá bom.
Você está falando de Será? uma questão mais humana, né, Mari, da escuta, de olhar para o outro, né? E a Priscila ainda, ela estendeu a pergunta dela para uma questão. E Priscila, eu vou replicar a tua pergunta, mas eu acho que ela é muito complexa. E eu não sei se a Mari vai conseguir responder assim tão sintético, mas Mari, tenta sintetizar. Tá. Ela está perguntando nos casos de crianças com diagnóstico psiquiátrico, e eu acho que ela tem uma questão específica, mas eu vou deixar ela generalizada, tá, para diagnóstico psiquiátrico. E ela fala que se a pessoa direciona para o pai, como é que fica a falta da mãe, né, nesse tipo de situação? É difícil responder essa, né? Eu não sei se eu entendi. A criança tem problemas psiquiátricos? Tem um diagnóstico psiquiátrico Sim. de esquizofrenia, que eu já acho delicado, né, uma criança ter esse diagnóstico. Uma pessoa de referência tanto na casa da mãe quanto na casa do pai, gente. TO, terapeuta ocupacional, é psicólogo que faz acompanhamento terapêutico, uma babá, sabe o que pra gente que não é esquizofrênico, que tem a nossa fraldinha, que a gente leva pra lá e pra cá, tipo assim, quando eu vou viajar, tem que levar a minha meinha lá, meu negocite, não sei o quê, os neuróticos, normóticos, isso. Uma referência, alguém de referência que faça essa visita juntos, né? Sei lá, o Winnicott vai dar um nome, né? Psicodrama vai dar outro, mas assim, alguma coisa que seja referência tanto da casa de um como na casa do outro. Não poupe o outro lado, porque é filho, esquizofrênico, depressivo, autista, é filho. Este outro lado também tem que saber desenvolver condições. Tem uma estrutura de visitação que acontece em alguns países desenvolvidos, né? Alemanha, por exemplo, é um, que quem sai da casa são os adultos. A criança não sai, a casa é da criança. Quem vem visitar, cada 15 dias, a cada uma vez por semana, 6 meses um, 6 meses o outro, é o pai ou a mãe. Né? Então você tem esta referência também. Mas nos casos, porque tem que desenvolver o papel de mãe e pai, ele vai ser desenvolvido. Ele não nasceu a criança e o filho. Quem pare o filho são genitores. Genitor, senhora Mariana, genitor, senhor Jefferson. Mas o pai e mãe é alguma coisa que vai desenvolvendo, porque é algo relacional. É algo entre um e outro, né? E não está nenhum poder e não está no outro, está no meio, como a gente desenvolve a relação, né? Do filho para o pai, do pai para o filho e vice-versa. Então, quando eu falo que eu vou voltar muito aqui... importante isso que você está falando. Antes de você falar, só para colocar o comentário da Marina sobre o que você falou do teste, né? Ah, E tá. ela falou que é uma pena que nem todos pedem esse teste ou conduz dessa forma, porque muitas vezes o pai ou a mãe, o manipulador, que prejudica a criança, acaba ficando com ela. E aí, por que eu acho que cabe até atrás desse comentário que você está falando? Porque você está falando de uma construção de papel na relação, né? Isso. E o manipulador, ele não está de fato construindo, ele está tentando ser um genitor e não um pai ou uma mãe, né? Isso. Então, é isso. Essas funções, elas são desenvolvidas nas relações, né? Você não é porque nasceu o filho que o cara ou a cara virou pai e mãe. Papel pai e mãe, ele é desenvolvido na relação o tempo inteiro. Às vezes eu posso ter tido uma boa mãe na infância, não necessariamente a minha boa mãe na infância é uma boa mãe na adolescência, mas depois a gente refaz na adultez, ou o contrário, né, por alguma situação, a questões de fora da gente, inclusive, né, isso muda. Então, esta relação é uma relação que é construída todo o tempo, que é aperfeiçoada, é um vínculo de mais proximidade ou não, um vínculo de mais autonomia ou mais dependência. E neste meio a gente tem a questão do manipulador, sim, que é muito complicado. Então, por isso, eu puxar sardinha essa hora para mim, né, do assistente técnico, mas é bom vocês terem assistentes técnicos para perícia, porque assim, se a gente depender da perícia do sistema judiciário, da perita só, ela vai estar só. Se ela pode trabalhar com mais 2 colegas, né, que também tem um outro viés aí, que é a visão que o perito tem do assistente técnico, e que a gente ganha esse lugar, porque esse lugar não tem uma formação. Você não vai para algum lugar formar
e ser assistente técnico. Eu fui com a experiência e indo bater na porta, voltando, e o que eu fiz de errado, e me revisitando nesse lugar, e entendendo qual era o meu papel, por que dá raiva daquelas pessoas, alguém mais aberto para me contar o porquê disso, né? Então, quando eu chego num lugar em que não tem também insegurança da perita, do juiz, né? Que a perita consegue, não, eu não quero ouvir você porque eu não quero ser influenciada. Essa hora já fala assim, ainda bem que essa pessoa contratou o assistente técnico, porque ela vai ouvir as partes que estão brigando. Ela não vai ser influenciada. Você não tem que ser influenciada, né, aspas, em nenhum momento. O que você tem é escutar um lado, escutar o outro, escutar mais um, mais outro e fazer a trama, né, desvendar esse quebra-cabeça. Então, assim, como assim não quero escutar uma parte porque eu vou influenciar a outra, né? Então, assim, se for um manipulador, tá feito. Vou para Mariana, acho que fez a pergunta, né? A Mari, psicóloga, que fez a pergunta do puxado, manipulador, foi isso? A Marina Vasconcelos. Marina. Marina, tem uma situação que eu vivi, que uma mãe falava assim para mim, né, no consultório. Já era minha cliente, já tinha me contratado, e aí ela falava assim, porque ele, né, então a referência do outro, né, porque ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o que lá, ele convence todo mundo, se ele vê aqui ele te passa lábia, porque ele é manipulador, e ele é isso, e eu assim, né, e você? E você? E você, tentando trazer, porque assim, o outro lado, a perita vai ver, eu quero ver você, me prova que você está aqui no papel de mãe e não de ex-esposa, que você está aqui querendo proteger teu filho. Então, e você nisso? E você nisso? E a pessoa lá, não, mas ele, aí aumentava, né? Aí uma hora eu falei assim para ela, bom, então a gente vai ter que, mais ou menos assim, né? A gente vai ter que inverter aqui a situação, a gente vai começar a falar de um outro jeito, que é, você perdeu a ação. Porque se esse cara é tão poderoso assim, se ele vier aqui, ele vai me manipular, se ele for não sei na onde ele vai manipular, ele vai manipular o juiz também, você vai perder a causa, então como que é perder a causa? Uma causa muito importante para você. Aí faz assim, né? Choque. Como que a psicóloga que eu contratei vai falar que eu vou perder? Mas não é a psicóloga só tá lendo o que você tá falando. Ué, se esse cara é tão maravilhoso assim, ele convence todo mundo, ele vai convencer também o juiz. E aí, o que a gente tá fazendo aqui? É mais ou menos nessa perspectiva. Então, pera um pouquinho. Aí você vê o endeusamento da pessoa que ainda tá apaixonada, que os coraçãozinho ainda sobe a hora que fala, né? Na raiva. A raiva, se a gente pensar, é porque ainda tem uma relação ali. Ódio, amor, né? Então, Ô, Mari, assim, a gente tem 5 minutinhos para encerrar, tá? Passou rápido, né? Então que eu não sei se gostoso, alguém. Mari. Não sei se alguém quer fazer uma última pergunta, mas o pessoal está fazendo ótimos comentários aqui, dizendo que ótima estratégia que você usou e que tem gente que vai adotar esse formato alemão, né? O filho fica em casa, os pais é que visitam. Então, No Brasil, nunca vi ninguém que topou isso. É mais difícil aqui, né? Então, eu só queria que você fizesse um fechamento. Tá falando que algumas pessoas querem a guarda para garantir a pensão. É revoltante mesmo. O Felipe está agradecendo por você compartilhar os conhecimentos. Felipe Fecchio foi seu aluno. Gabi falando que você é maravilhosa. Então, eu só queria que você encerrasse, Mari. Vai estar gravado, viu, gente? Teve gente que perguntou, quer dizer, eu vou tentar, né? Vamos ver se a tecnologia me ajuda. A Simone Corrados me ajudou, mas vamos ver. Então, dá uma fechada, Mari. Dri Moreira também está falando. Ih, pessoal aqui tá enchendo sua bola, hein? Ei, convoquei bem, hein? Convoquei bem. Diz que a Dri instruiu a irmã dela. A Magali agradeceu, Priscila também agradeceu, Gislaine, foi eu? Legal. Saudades, o Ricardo Guzmão, que estudou comigo o psicodrama, tá aplaudindo. Teve que atender uma demanda aqui, a Gislaine, Marina tá agradecendo também. Então, se despeça, Maricota. Separação é sempre problema. Simone Amor. Ai. Bom,
Bom, agradecer o convite, né? Aquela parte que no comecinho eu não falei, mas assim, agradecer que eu estou estreando este canal. Assim como eu estou estreando o seu canal de lives, é a primeira live que eu faço, gostei da experiência, espero novos convites. E me senti à vontade, obviamente que tem todo um aparato de ser com você, obviamente, né, que tem uma curiosidade, que a gente já fez vários cursos aí, você tem né, abre as portas da Casa do Encontro para que a gente possa se encontrar mais vezes nesse papel profissional que a gente gosta tanto, mas que a gente também gosta muito do outro, do papel pessoa, mas que é gostoso compartilhar isso, a sua curiosidade, me faz dar um conforto aqui, e toda vez que fala também eu vou me revisitando e vendo esse lugar aqui que eu tenho ocupado. O que eu quero deixar é assim, um cuidado muito grande para quem entrou e saiu, né, aquela coisa do psicodrama público, que possa voltar e rever, porque tem um contexto, né? Quando a gente faz esses recortes, pode ser que alguns clientes meus tenham acesso a esse lugar, né? Lembrar que assim as histórias parecem únicas para vocês, mas as histórias elas são bem replicadas. Inclusive, se vocês pudessem estar numa terapia de grupo, vocês viriam que vocês não são tão, sinto muito dizer isso, mas que vocês não são tão especiais assim, né? Eu estou lembrando de um agora que tinha perícia marcada, e a perícia todas as perícias estão suspensas, a gente está sem data, né? Eu, por exemplo, estou produzindo parecer em cima dos laudos que já estavam prontos, elaborando quesito para a entrada do processo, porque daí estão sendo pedido perícias, mas é este o momento. Então, assim, falar até para essas pessoas, um falou, né, o meu é segunda-feira, vê lá se vai ter. Não vai, o fórum está fechado. Não, mas... Não, só casos especiais. Não, então o meu vai, porque o meu é especial. Sempre é especial, né? Mas, Mari, vou ter que te cortar, porque senão a gente vai ser derrubada. Então, eu agradeço muito. Vamos ver se a gente faz outra, tá bom? Beijão. Obrigada, Mari. viu? Beijo para todo mundo que esteve aqui. Tchau, beijo para todo mundo. Tchau, tchau.